Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós estamos começando, um curso novo, o curso de cuidador de idosos, Então, a aula passada nós terminamos o curso de atendente de farmácia e hoje nós estamos iniciando um novo curso. Esse curso ele vai ser montado em 6 módulos, tá? Então, o módulo 1, a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento do profissional cuidador. Módulo 2, sobre políticas públicas e legislações para pessoas idosas. Módulo 3, vamos falar sobre o processo de envelhecimento. E o módulo 4, sobre higiene e limpeza. Módulo 5, atividades físicas e alimentação saudável. E o módulo 6, emergência no domicílio. Eu vou disponibilizar para vocês já a estrutura curricular desse curso, os tópicos que vão ser estudados em cada módulo desse, assim como as datas que vão ocorrer essas aulas, tá? Então, já está um documento separado que eu disponibilizei para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o módulo 1. Esse módulo ele tem apenas uma aula, então é a aula 1 do módulo 1. Nesse módulo, vamos falar sobre o desenvolvimento do profissional cuidador. Para iniciar essa aula, vamos primeiro falar sobre o cuidado. O cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho e encargo e responsabilidade, Porque cuidar é servir. Então, tenham em mente que cuidar de uma outra pessoa é você servir aquela outra pessoa. Cuidar é também perceber a outra pessoa, perceber no sentido de sentimentos, emoções e opiniões. Você vai estar cuidando de uma outra pessoa e aquela outra pessoa ela tem pensamentos, tem opiniões diferentes da sua, Então, prestar o cuidado de forma individualizada, ou seja, a gente sempre falou, assim como no atendimento, lá no atendente de farmácia, que o atendimento e o cuidado ele tem que ser de forma individualizada, direcionada e específica para aquela pessoa, levando sempre em consideração as particularidades, necessidades da pessoa a ser cuidada. Então, o cuidado ele deve ir muito além do que um cuidado físico, Tem que se levar em consideração as questões emocionais, os sentimentos daquela pessoa, as opiniões, a história de vida, Então, você tem que tratar aquela pessoa como realmente uma pessoa dotada de sentimentos únicos. Então, cuidar não é fazer pelo outro, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente. Que o fato de eu cuidar daquela pessoa não significa que eu vou fazer tudo para ela. E sim ajudar quando ela necessita, mas sempre estimulando para ela conquistar a sua autonomia. Nós vamos falar ainda mais isso ao longo do curso. Esse processo de cuidado, ele já vem diferenciando muito. Antigamente as pessoas achavam que cuidado era você fazer absolutamente tudo para aquela pessoa, e não é assim. É você tratar a pessoa como um ser humano. Esse é o processo que a gente chama de humanização, tratamento humanizado, tá? E aí a gente tem o autocuidado. Autocuidado significa cuidar de si próprio, certo? Então, você vai cuidar de você mesmo e também estimular para que a pessoa cuidada aprenda também a cuidar de si mesmo, certo? Então, são as atitudes e comportamentos para o seu próprio benefício. O autocuidado, representa a essência da existência humana, O autocuidado não se refere somente àquilo que a pessoa a ser cuidada pode fazer por si. Ela refere-se também aos cuidados que o cuidador deve ter consigo com a finalidade de preservar a saúde, a memória, a qualidade de vida. Então, a gente já muito se fala, sobre autocuidado, sobre cuidar de si mesmo, sobre amar, cuidar do corpo, da mente, amar a si próprio. Então, isso também é autocuidado. Nesse cenário, a gente tem o cuidador. O cuidador é o ser humano, que tem qualidades especiais, expressa pelo forte traço de amor e humanidade, tá? Então, lembra que a gente falou lá no início do curso de atendente que a principal característica do atendente é que ele tem que servir, gostar de servir e amar ao próximo. Aqui é a mesma coisa. Então, tem que ter solidariedade, doação, compreensão, tá?
O cuidador é a pessoa da família ou da comunidade, tá? Ou um profissional, tá? Porque também tem uma pessoa da família que é eleita como cuidador daquela pessoa que necessita de cuidado. Então, essa pessoa, ela presta cuidados a outra de qualquer idade que esteja necessitando de cuidado. Nesta perspectiva mais ampla do cuidado, o papel do cuidador ultrapassa o simples acompanhamento das atividades, né? Se trata de uma tarefa nobre, porém complexa. Por que complexa? Porque, como eu falei, a gente está falando de uma outra pessoa. E aqui no caso desse curso, a gente está falando de uma pessoa idosa, né? Tem vários tipos de limitações. Então, quais são as tarefas que fazem parte da rotina de um cuidador? Atuar como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde, escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada, ajudar nos cuidados de higiene, estimular e ajudar na alimentação, ajudar na locomoção, movimentação, atividades físicas, atividades especiais. A gente vai ver tudo isso ao longo do curso. Estimular atividades de lazer, atividades ocupacionais, administrar medicações conforme prescrição e orientação da equipe de saúde, comunicar à equipe de saúde sobre mudanças no estado físico ou situações de emergência, que a gente vai ver também, e outras situações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade de vida e recuperação da pessoa que está sendo cuidada. Então, a gente tem um relacionamento, né, entre o cuidador e a pessoa cuidada. O cuidador deve compreender a pessoa cuidada. Sim, o cuidador e a pessoa cuidada, elas consequentemente vão apresentar sentimentos diferentes, opiniões diferentes, mas é importante que o cuidador reconheça a opinião, o sentimento da pessoa que está sendo cuidada, assim como reconheça as dificuldades em prestar o cuidado. O que está dificultando, né, o cuidado? Então, trabalhe seus sentimentos, principalmente de você quanto profissional, né? Em relação aos sentimentos de estresse, tristeza, raiva, angústia, esse tipo de sentimento, tá? É importante que o cuidador, a família e a pessoa a ser cuidada façam alguns acordos, de modo a garantir uma certa independência, tanto de quem cuida como quem é cuidado. Incentive a cuidar de si e de suas coisas. Então, como eu falei para vocês, não é você fazer exclusivamente tudo pelo outro, é você auxiliar, mas também incentivar aquela pessoa a cuidar de si próprio, né? Muitos dos idosos vão apresentar uma certa dificuldade de relacionamento, de se relacionar com outras pessoas, principalmente pessoas diferentes, pessoas estranhas do convívio social deles, tá? Mas assim, o bom humor é a melhor maneira de contornar, né, confusões, mal-entendidos e ambientes de estresse. Então, como a gente vem falando ao longo dessa aula, o importante é você promover a independência. Você não tem que ir lá e assumir todas as responsabilidades, né? Até porque a pessoa idosa é uma pessoa adulta, tá? Então, as atitudes e a forma de agir têm uma grande influência sobre o grau de autonomia. Muitas das vezes, as nossas atitudes elas acabam aumentando a dependência da pessoa em relação a outras. Tarefas de cuidar aumentam na medida que piora o estado de saúde. Você entendeu? Então, assim, se aquela pessoa que está sendo cuidada, ela vai piorando o estado de saúde, lógico, consequentemente, as tarefas de cuidado aumentam. Mas se o estado de saúde dela está melhorando, essas tarefas elas também vão diminuindo, é mais ou menos assim. Então, tendem a reagir à dificuldade das pessoas que cuidam fazendo as coisas por elas. É o que eu falei para vocês, né? Às vezes a gente acaba se envolvendo, principalmente em relação aos sentimentos, como aqui sentimentos de pena, de temor ou de responsabilidade. Aí você acaba assumindo todas as tarefas daquela pessoa que está sendo cuidada. Só que isso, né, pode causar uma certa dependência. Pode se fazer com que se preste uma ajuda excessiva. As pessoas idosas necessitam de cuidados, né? Aquelas pessoas com esse excesso ali de ajuda, de cuidado,
elas podem acabar se vendo diminuídas, né? E também ver diminuídas suas possibilidades de decidir e organizar a sua vida. Porque, como eu falei para vocês, são pessoas idosas que também têm rotina, que também têm gostos, têm preferências, tá? Então, as enfermidades e o envelhecimento já em si, né, as doenças que aquela pessoa tem, o próprio processo de envelhecimento, já começa a afetar um pouco da autoestima daquela pessoa. A autoestima, como a gente pode dizer, é a capacidade de a gente acreditar em nós mesmos, tá? Então, o excesso de ajuda e excesso de cuidado pode acabar afetando negativamente a autoestima. E isso também afeta os sentimentos de valor pessoal. Então, sempre procure descobrir o que aquela pessoa ela pode fazer sozinha, e aí você estimula ela a fazer sozinha. O que ela necessita de ajuda e de cuidado, você vai fazer. Mas o que você descobrir que ela pode fazer sozinha, que ela consegue, então você tem que estimular ela a fazer sozinha, tá? Para que ela promova a independência, porque ela tem que se sentir ainda como um ser humano, como uma pessoa adulta que toma decisões da vida dela, certo? O cuidador e a família. É importante que a família, o cuidador e a equipe de saúde conversem e planejem as ações do cuidador no domicílio, certo? Então, para que a gente faz isso? A gente tem que definir o que o cuidador vai fazer naquele ambiente, qual é o papel da família, qual é o papel da equipe de saúde e como esses três podem se integrar. Então, é muito importante o envolvimento da família, com a finalidade de evitar o estresse, o cansaço e também permitir com que o cuidador tenha tempo para se autocuidar. A gente ainda vai falar sobre isso. As famílias, elas teriam melhor apoio, né, com essa integração de cuidador, de família e equipe de saúde. E aí as pessoas a serem cuidadas, elas poderiam ficar em casa, né, convivendo com seus familiares, mantendo os laços afetivos. Uma vez que a gente sabe, principalmente nesse período, né, que muitos dos idosos ficaram em isolamento, tiveram que ficar afastados de suas famílias, a gente percebe que a família tem um grande impacto no bem-estar da pessoa, inclusive no processo saúde e doença, né, do idoso. E a gente tem o cuidador e a equipe de saúde. As atividades que o cuidador vai realizar devem ser planejadas junto aos profissionais de saúde e com os familiares. Como eu falei, é uma integração, né, do cuidador, da família e da equipe de saúde. Então, vocês têm que ter em mente, né, que as atividades, existem atividades técnicas, né, que são exclusivas para alguns profissionais de saúde, e existem as atividades de apoio, no qual o cuidador vai poder estar realizando. Então, nesse planejamento deve ficar claro para todas as atividades que o cuidador pode desempenhar, quando se necessita do cuidador, quando se necessita da saúde, da família, quando se necessita, por exemplo, do enfermeiro, de um técnico de enfermagem, do fisioterapeuta, certo? Então, as ações serão planejadas e executadas de acordo com a necessidade da pessoa ser cuidada e também dos conhecimentos, principalmente conhecimentos técnicos, conhecimentos profissionais e disponibilidade do cuidador. A parceria entre os profissionais e os cuidadores deverá possibilitar a sistematização das tarefas, ou seja, uma divisão das tarefas para que todos consigam, né, cumprir, atendendo uma demanda de saúde, de promoção de saúde e do bem-estar da pessoa cuidada, né, no próprio domicílio. E com isso, a gente conseguir fazer a manutenção da capacidade funcional daquela pessoa, né, evitando situações mais agravantes. E a gente tem uma outra parte, né, porque a gente fala muito de cuidador, de pessoa cuidada, mas aí a gente acaba se esquecendo de quem? De nós mesmos, né? Então, o nosso tópico agora, a gente vai falar sobre cuidando do cuidador, tá? Então, a tarefa de cuidar de alguém, ela geralmente soma a outras atividades do dia a dia. Às vezes a gente se envolve tanto com o trabalho, não só do cuidador, a gente está falando aqui do trabalho de forma geral, de uma profissão que a gente acaba esquecendo da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Então é muito comum que o cuidador passe por cansaço físico e emocional. A tensão e o cansaço, né, sentidos pelo cuidador, podem ser muito prejudiciais, não só para ele, mas também para o próprio desenvolvimento do seu trabalho, para a sua família. Isso também pode refletir ali no cuidado daquela pessoa, né?
Então, o cuidador deve contar, deve definir dias, horários, né? Então, tem toda uma agenda de tarefas durante o dia. Tem que ter um período de que ele esteja para ele, né? Para que ele assuma o seu cuidado, seu próprio cuidado, é o autocuidado. Então, é fundamental que o cuidador reserve alguns momentos do seu dia para se cuidar. Pensando nisso, uma das práticas mais comuns, não só para o cuidador, mas que deveria acontecer em todas as profissões, é exercícios para os profissionais, que no caso exercícios para o cuidador. Geralmente a gente chama isso de ginástica laboral. É um tipo de ginástica destinado aos funcionários, né, do seu local de trabalho, para prevenir lesões, né, ou outras doenças provocadas pelas atividades ocupacionais, ou seja, atividade do nosso trabalho. Então, a ginástica laboral, ela vem para trabalhar o nosso corpo e a nossa mente, e você trabalhar através de exercícios físicos do seu corpo para aguentar aquela rotina, né, aquela rotina de trabalho diária. Então, a gente tem pequenos exercícios que são indicados para qualquer pessoa, para todas as pessoas que trabalham, por exemplo, a região das costas, como a gente vê aqui, ó, essa pessoa, né, fazendo esse movimento, o pescoço, certo? Os ombros, os braços, também tem as mãos, as pernas, certo? Então, assim, eu coloquei bem descrita algumas dessas atividades na apostila, mas eu vou deixar para vocês um vídeo, que inclusive o link está aqui, mas eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo, no qual a profissional, ela ensina, né, como que faz esses exercícios que são diários, esses exercícios da ginástica laboral, tá? E a gente tem um processo de comunicação, né? A gente já falou muito sobre comunicação lá no curso de atendente de farmácia. A gente falou sobre o que era comunicação, os elementos da comunicação. Então, a gente viu que é a transferência de informações, né? Onde a gente tem, por exemplo, o emissor, a gente tem o receptor e a gente tem a mensagem, né? Então, a gente viu também lá formas de comunicação, que a gente viu comunicação verbal, comunicação não verbal, né? Então, essas são as principais formas, a gente está revendo, no caso, essa parte. Falas, gestos, sinais, desenhos, escritas, olhares, toques, expressão facial, linguagem corporal, certo? E como que a gente faz para auxiliar na comunicação, principalmente em relação à pessoa idosa? Primeiro, use frases curtas e objetivas. Evite tratá-las como criança, utilizando termos inapropriados, principalmente termos diminutivos, certo? Isso na verdade, são termos inapropriados para qualquer pessoa, principalmente para pessoa que não é do seu ambiente familiar, né? Você fazer diminutivos do nome, ou então chamar de vovó, vovozinha, esse tipo de coisa. Então, repita a fala, né? Principalmente quando aquela pessoa não entendeu, ela entender de uma maneira incorreta. Repita essa fala, se for preciso, utilize palavra diferente. Fale de frente sem cobrir a boca, porque muitas das vezes a pessoa ela tem um problema auditivo, mas ela consegue fazer uma leitura labial. Aguarde a resposta da primeira antes de fazer uma nova pergunta. Nunca interrompa a pessoa no meio da sua fala, né? Deixa ela concluir aquela fala, o pensamento, porque senão assim você vai estar demonstrando impaciência. Caso não entenda a fala, caso você não entenda o que aquela pessoa está falando, peça que ela repita ou então que ela escreva, ou se ela tiver uma dificuldade de escrita, faça perguntas para que ela possa responder com gesto, como por exemplo, balançar a cabeça, ou fazer um gesto com a mão, certo? Combinando o gesto com ela, se sim ou se não. Diminua os ruídos do ambiente onde a pessoa cuidada permanece, até porque pode causar um incômodo, né, auditivo para aquela pessoa, e também isso pode dificultar de comunicação. Procure falar de forma clara e pausadamente. Se for necessário, aumente o tom de voz, tá? Use da comunicação não verbal, principalmente de toques e gestos, para você, né, estreitar os laços do relacionamento entre o cuidador e a pessoa cuidada.
Algumas alterações podem dificultar a comunicação e essas alterações elas têm que ser realmente contornadas. Algumas delas, se for observado que a pessoa ela vem desenvolvendo ao longo do tempo, é importante que você comunique o profissional de saúde determinado. É por isso que o cuidador ele se relaciona diretamente com a equipe de saúde. Como, por exemplo, dificuldade para expressar uma ideia, no lugar usar uma palavra ou frase, e ela fica com dificuldade, ou então para no meio da conversa. Não entender ou entender apenas parte do que falam com ela, fala sem nexo, sem sentido, não conseguir conversar, dificuldade para expressar as emoções e os sentimentos, ela acaba aceitando e mesmo não gostando daquela situação. Dificuldade de fala, devido à presbifonia, né, que são alterações fisiológicas vocais que ocorrem com o envelhecimento, e a afasia, que é uma perda da capacidade linguística. Dificuldade de escuta devido à presbiacusia, que é o decréscimo fisiológico da audição com o aumento da idade. Então, algumas alterações de fala, né, principalmente ocorrem devido a algumas situações, né, de urgências médicas, como por exemplo um acidente vascular. Existem pessoas que têm acabam tendo essa alteração na fala. E aí, como é que você contorna essas alterações? Através da linguagem, da comunicação não verbal também, certo? Como a gente já falou anteriormente. Então, tudo isso tem que ser muito bem observado. Lidar com a dificuldade da memória. Como que você faz para lidar? Muitas pessoas têm dificuldade de memória, pode ser por doenças associadas, né, como Alzheimer, mas a dificuldade de memória ela advém com o próprio processo de envelhecimento, né, com a senilidade, isso acontece mesmo. Então, como que eu faço para lidar com essas dificuldades? Eu, quanto cuidador de idoso, incentive a pessoa cuidada a registrar, seja em papel, ou então registrar em fotos. É muito importante também fazer listas de coisas que você pode esquecer, situações que aconteceram no dia a dia, que é necessário registrar. Isso ajuda a organizar também as atividades do dia a dia e não esquecer de coisas importantes, até pra gente, né? Às vezes, quando a gente está muito tarefado, esquece de muito, então é importante que você crie lista de tarefas, certo? Estimule a pessoa a desenvolver atividades que exercitem a memória, tais como leitura, cantos, alguns tipos de jogos, palavras cruzadas, se ela utiliza algum recurso de mídia, também o próprio relacionamento entre outras pessoas idosas, tudo isso que possa estimular a memória. Então, a gente tem algumas atitudes facilitadoras dessa comunicação, né? Atitudes que você tem que ter, você quanto cuidador, para facilitar a comunicação entre você e a pessoa idosa que você está cuidando. Primeira atitude, preservar a identidade. Como eu falei, aquela pessoa que você vai cuidar, ela não é uma criança, ela é uma pessoa adulta, que tem toda uma história, que tem toda uma opinião, sentimentos, tudo. Saber ouvir, observar, acolher, motivar, principalmente aquelas tarefas que você observa que ela é independente. Conhecer a história pessoal, respeitar a privacidade, respeitar a dignidade, ter empatia, ter autocontrole, transmitir tranquilidade e confiança, informar, orientar, esclarecer, estimular a expressão dos sentimentos, desenvolver potencialidades, valorizar todos os esforços e tentativas daquela pessoa, ter afetividade, bom humor, paciência e não julgar, ok? Então é isso. Essas são as atitudes facilitadoras que vão fazer com que você realmente faça o seu trabalho, né, cuidando daquela pessoa com amor. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido esse módulo, né, que ele já mais sobre o desenvolvimento mesmo do profissional cuidador. Deixei uma mensagem aqui, né, que cuidar dos nossos idosos é preservar a nossa história. Então, muito obrigada pela sua participação. Leiam a apostila, façam os exercícios, certo? E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, até a próxima aula. Fiquem bem.